Você já parou para pensar que um simples erro pode mudar completamente o curso da história? Um navio que vira na direção errada, uma ordem mal interpretada, uma decisão apressada. A história está cheia de momentos assim, onde um pequeno deslize teve consequências gigantescas. Hoje, vamos mergulhar em alguns dos erros mais impactantes que redesenharam o nosso mundo. E pode acreditar, alguns deles são tão absurdos que parecem roteiro de filme. Vamos começar nossa viagem no tempo em 1914, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial explodir. Um arquiduque austríaco, Francisco Ferdinando, está visitando Sarajevo. A segurança é uma preocupação, e já houve uma tentativa de atentado contra ele mais cedo, naquele dia, que falhou. A comitiva decide então mudar a rota para evitar áreas perigosas. Parece uma boa ideia, certo? O problema é que ninguém se lembrou de avisar o motorista do carro de Francisco Ferdinando sobre a mudança de plano. Confuso, o motorista vira na rua errada, exatamente onde um dos conspiradores, Gabrilo Principe, estava por acaso, desapontado com o fracasso da primeira tentativa. Vendo o carro do arquiduque parado bem na sua frente, Principe não hesitou. Ele atirou, matando Francisco Ferdinando e sua esposa. Esse assassinato foi o estopim que faltava. Um meme. Esse depois a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, ativando uma rede de alianças que arrastou toda a Europa para a Primeira Guerra Mundial. Um conflito que matou milhões e redesenhou fronteiras, tudo porque o motorista não recebeu o memorando. Agora, vamos avançar para a Guerra Fria. Em 1962, o mundo esteve a um passo do apocalipse nuclear durante a crise dos mísseis de Cuba. Mas quero falar de outro momento, menos conhecido, mas igualmente aterrorizante, que aconteceu em 1983. O Sistema de Alerta Nuclear Soviético detectou o lançamento de múltiplos mísseis americanos em direção à União Soviética. O protocolo era claro: responder com um contra-ataque nuclear massivo, imediatamente. O homem no comando, naquela noite, era Stanislav Petrov. Ele tinha minutos para tomar uma decisão que poderia iniciar a Terceira Guerra Mundial. Mas algo parecia errado. O sistema era novo e o número de mísseis detectados era pequeno demais para um primeiro ataque americano. Petrov sentiu no fundo que era um alarme falso. Ele quebrou o protocolo e registrou o evento como uma falha do sistema, contra todas as ordens. Sua intuição estava correta. A causa do alarme foi um fenômeno raro: o reflexo da luz do Sol em nuvens de alta altitude, que confundiu os satélites. Se Petrov tivesse seguido as regras, milhões de pessoas poderiam ter morrido. Um homem contra a máquina salvou o mundo por não cometer o erro de confiar cegamente na tecnologia. Esse é um erro que, felizmente, não foi cometido, mas nos mostra como estávamos no fio da navalha. Vamos voltar ainda mais no tempo, para o século XV. A cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino, era considerada impenetrável. Suas muralhas gigantescas resistiram a cercos por mais de 1000 anos. Mas em 1453, o sultão otomano Mehmed II estava determinado a conquistá-la. Ele trouxe um exército enorme e canhões gigantescos que martelaram as muralhas por semanas. A cidade resistia bravamente, mas os defensores estavam exaustos e em menor número. E então aconteceu o erro fatal. Em meio ao caos da batalha, alguém, um soldado anônimo, esqueceu de trancar um dos pequenos portões da muralha, o Quercoporta. Era um portão usado por civis em tempos de paz e deveria estar selado. Um pequeno grupo de soldados otomanos percebeu a falha, entrou silenciosamente e conseguiu erguer a bandeira otomana no topo de uma torre. Quando os defensores bizantinos viram a bandeira inimiga dentro de suas próprias muralhas, o pânico se instalou. O moral desabou. A defesa organizada ruiu e a cidade caiu. A queda de Constantinopla marcou o fim da Idade Média
e o fim do Império Romano. Rotas comerciais para o Oriente foram fechadas, forçando os europeus a buscar novos caminhos pelo mar, o que deu início à Era das Grandes Navegações, e tudo por causa de um portão esquecido. Agora, um erro comercial com consequências culturais gigantescas. Em 1985, a Coca-Cola era a rainha indiscutível dos refrigerantes, mas a Pepsi estava ganhando terreno com sua campanha Desafio Pepsi, onde as pessoas em testes cegos preferiam o sabor mais doce da Pepsi. Pressionada, a diretoria da Coca-Cola tomou uma decisão drástica: mudar a fórmula secreta de 99 anos. Eleslan Aram a New Coke, com um sabor mais adocicado, parecido com o da concorrente. A reação do público foi imediata e furiosa. As pessoas não queriam uma nova Coca-Cola, elas queriam a sua Coca-Cola. A empresa recebeu milhares de telefonemas e cartas de protesto. Grupos de consumidores se organizaram, boicotaram o novo produto. Eles não estavam apenas comprando um refrigerante, estavam defendendo um símbolo da cultura americana. O erro da Coca-Cola não foi o sabor, foi ignorar a conexão emocional que as pessoas tinham com a marca. Menos de 3 meses depois, a empresa admitiu o erro e trouxe de volta a fórmula original, agora rebatizada de Coca-Cola Classic. O resultado: as vendas dispararam. A New Coke foi um dos maiores fiascos de marketing da história. Mas, ironicamente, ao admitir o erro e trazer de volta o clássico, a Coca-Cola acabou fortalecendo ainda mais sua marca e sua liderança no mercado. Por último, vamos para a França. No final do século XIX, a construção da Torre Eiffel para a Exposição Universal de 1889 foi um feito de engenharia, mas também foi alvo de muitas críticas. Muitos artistas e intelectuais da época a consideravam uma monstruosidade de ferro que arruinaria a paisagem de Paris. Um grupo proeminente, incluindo figuras como o escritor Guy de Maupassant, assinou uma petição contra a inútil e monstruosa Torre Eiffel. Eles argumentavam que a torre era um erro estético e um insulto ao bom gosto francês. A previsão deles era que, após a exposição, a torre seria um fracasso e rapidamente desmontada. O erro deles foi uma total falta de visão. Eles não conseguiram enxergar o potencial da estrutura, não apenas como uma maravilha da engenharia moderna, mas como um futuro ícone global. Guy de Maupassant, diz a lenda, almoçava frequentemente no restaurante da torre. Quando perguntado por quê, se ele a odiava tanto, ele respondeu: "É o único lugar em Paris de onde não consigo vê-la." Hoje, a Torre Eiffel é o símbolo mais reconhecido da França e um dos monumentos mais visitados do mundo, provando que o que é considerado um erro por alguns pode se tornar o maior acerto da história para outros. Essas histórias nos mostram como o destino do mundo pode depender de detalhes aparentemente insignificantes. Um motorista desinformado, um oficial que confia na sua intuição, um portão destrancado, uma fórmula de refrigerante e a percepção de um grupo de artistas. Todos eles nos lembram que a história não é uma linha reta e inevitável, mas sim um caminho cheio de curvas, acidentes e decisões humanas, certas ou erradas. Agora eu quero saber de você. Qual outro erro histórico você conhece que mudou o mundo? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos continuar essa conversa. Se você gostou de mergulhar nesses momentos cruciais da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.